Existe um princípio que diz assim: nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros. Nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros. O pensamento é a base de tudo. Outra coisa que não podemos esquecer de jeito nenhum. Nós, e eu já falei isso aqui algumas vezes, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Somos seres espirituais no momento, no corpo de carne, em corpo de carne, osso, sangue, seres espirituais vestindo corpo de carne, ossos, sangue. E existem os seres espirituais sem o corpo de carne. Esses dois grupos de seres se interconectam. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que aborda questões da vida com base nos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós estamos falando sobre o pensamento. No vídeo anterior, nós falamos sobre sintonia e afinidade. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Isso é um princípio. Nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Aí está a afinidade e sintonia. Isso é uma lei. Desse modo, se nós desejamos ou não, se nós desejamos o bem e a verdade, vamos buscar, procurar as companhias que se afinam, companhias encarnadas ou desencarnadas, de seres encarnados ou seres desencarnados, que se afinam com o bem e a verdade. Agora, se não desejamos isso, e outra coisa, assim como nós buscamos os pensamentos dos outros, encarnados ou desencarnados, os outros também nos buscam os pensamentos. Os outros também nos buscam o pensamento. No vídeo de hoje, nós vamos tratar da influenciação dos pensamentos dos seres espirituais sem o corpo de carne em nossos pensamentos, da influência dos outros seres espirituais, dos seres espirituais sem o corpo de carne em nossos pensamentos e em nossos atos. 3 questões de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, sobre esse assunto, trata com mais questões. Porém, nós vamos tratar apenas de 3 dessas questões. Eu acho que são suficientes. 3 suficientes. 3 são suficientes. Questão 459 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos instrutores espirituais: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E olha a resposta dos instrutores espirituais: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Como você vê,
Os nossos irmãos, sem o corpo físico, influem nos nossos pensamentos e nos nossos atos com muito mais frequência do que podemos imaginar. E em muitos casos, muitos, não são todos, em muitos casos, os nossos pensamentos e os nossos atos, que nós pensamos que são nossos, propriamente nossos, muitas vezes não são. Pensando e agindo como se fôssemos nós, no fundo, são eles que estão pensando e agindo, e nós apenas refletindo o pensamento deles. Questão 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E a resposta dos instrutores espirituais: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, não raro, contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Nós já vimos aqui que o benfeitor espiritual Emmanuel dá o nome de experiência ao conjunto dos nossos próprios pensamentos, e dá o nome de inspiração ao conjunto dos pensamentos dos outros seres espirituais, com o corpo físico ou sem o corpo físico, que nós buscamos ou procuramos. Ora, esses dois grupos, dois conjuntos de pensamentos se misturam. Os pensamentos dos outros, que nós buscamos ou procuramos, e os nossos próprios pensamentos. Esses dois conjuntos de pensamentos se misturam. Você deve estar se perguntando: e como distinguir os pensamentos que são dos outros dos nossos próprios pensamentos? Essa é a próxima pergunta. Questão 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Resposta: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o caminho do mal, o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Veja, a pergunta que eu faria e que você faria certamente, Allan Kardec fez. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos pensamentos dos outros? Como distinguir? E os instrutores espirituais nos respondem. Geralmente, não é sempre, geralmente, quando a gente sabe fazer essa distinção, geralmente os pensamentos nossos, os nossos próprios pensamentos, vêm à nossa mente em primeiro lugar. Mas, dizem eles,
Não se preocupem com essa distinção. Se você ainda não consegue fazer essa distinção, também não é importante. Por que não é importante? Porque aí você age com inteira liberdade. E foi para isso que Deus nos concedeu o livre-arbítrio. E também porque nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos e pelos nossos atos. Nós somos os responsáveis. Se tomamos uma decisão para o bem, nós teremos o mérito. Se tomamos uma decisão para o mal, nós somos responsáveis. Nós somos sempre responsáveis pelos nossos pensamentos e pelos nossos atos. Livre-arbítrio e vontade. Livre-arbítrio e vontade são duas faculdades que a bondade divina nos concedeu. O livre-arbítrio é a possibilidade de escolha, é a liberdade de escolha que Deus nos concedeu. E a vontade é a decisão por essa ou aquela escolha. Vejam que livre-arbítrio e vontade trabalham juntas, duas faculdades que trabalham juntas, de modo que a nossa queda ou a nossa ascensão devemos unicamente a nós mesmos e não aos outros. Os outros podem até nos influenciar e nos influenciam mesmo, mas a decisão e as escolhas são nossas. É verdade. Existe um ditado que diz assim: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Você conhece esse ditado? Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Vamos reformular este ditado. Mostra-me como és através de teus atos, das tuas atitudes, e eu te direi com quem andas. Me mostre como você é através das suas atitudes, das suas ações, e eu direi a você com quem você anda. No próximo vídeo nós vamos falar mais ainda sobre esse tema, o pensamento. No próximo vídeo tem mais, não perca. Muito obrigado, Deus os abençoe e até a próxima.